Olá, pessoal. Estamos aqui no nosso quinto episódio. Agradecendo a vocês pela participação, né? Que concluímos o quarto episódio com sucesso, com as pessoas participando e, e também, como é que se diz? No nosso Instagram, né? Marcando a sua presença. Não esqueça de dar Joinha. dar o joinha, né? E hoje estamos no quinto episódio, como eu falei. Temos um convidado aqui ilustre, nosso amigo engenheiro civil, eletrotécnico, nosso amigo Antônio Marcelino. Uma pessoa experiente na parte de indústria, na parte da construção civil, contribuindo como é que chama? Segurança, Com a né? segurança na parte elétrica, né? Na parte elétrica, ele é especialista em engenheiro civil, como eu falei, eletrotécnico e especialista em projetos, né? Consulta de instalações, consultor, no caso, né? E também ministra curso e palestra no Sinduscom, por exemplo, né? E temos como é que se diz? Temos o prazer de tê-lo aqui conosco, né? E com certeza ele vai contribuir muito para o nosso podcast Canteiro Seguro. E graças a Deus vai fazer sucesso, né? Exatamente. É uma honra E receber você aqui, viu? Obrigado. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. E aí você tem um espaço para se apresentar. E eu já vou fazer a primeira pergunta, porque você se apresenta e já responde. A gente está querendo conhecer como começou a sua carreira, a sua trajetória. Conta um pouquinho pra gente aí. Desde já, boa noite. Quero cumprimentar aqui os seguidores do canal, né, do pessoal do Canteiro Seguro. Espero contribuir aqui de alguma forma aqui para a gente agregar e somar aqui um pouco de experiências relativas à segurança envolvendo a eletricidade, não só no canteiro, mas de uma forma geral, dentro dos nossos lares, mas no nosso dia a dia, já que estamos tratando de um recurso que é essencial para a nossa vida, né? Bem, como já fui apresentado, eu me chamo Antônio Marcelino, tô aí no mercado aí aproximadamente aí 15 anos, tá? Desenvolvendo treinamentos, desenvolvendo consultorias, projetos voltados para a parte de instalações elétricas. Tenho uma experiência voltada tanto para a parte de construção, quanto para a parte de elaboração de projetos, quanto para a parte da formação no sentido de educação, né? Passei um tempo trabalhando no Serviço de Aprendizagem Industrial de Pernambuco, onde bastante experiência aí a gente tem aí. E estamos aqui em Pernambuco, aqui forte, né? Fazendo trabalho com as construtoras, dentro de seus canteiros e aprimorando cada vez mais aí no que se diz respeito à parte de segurança e serviços com instalações elétricas. É isso aí. Perfeito. pois é, Antônio, veja o seguinte, que já citamos aqui em outros episódios, né? As maiores incidências de causa de acidente, né? Vai em segundo lugar. Em segundo lugar, a matéria que você domina, né? Que é a parte de choque elétrico, né? Vamos assim dizer, para ser bem direto no assunto. Choque elétrico, que é uma coisa muito perigosa, né? E tem uma participação grande com acidentes, não é isso? E isso preocupa bastante. E no caso, como é a NR10, né? A gente dá, por exemplo, do treinamento da NR12, sempre está coligado com a NR10, uma preocupação grande com o sistema elétrico, né, com o sistema de segurança, né, e isso é muito importante, né, e a gente vê que apesar dessa toda preocupação, ainda existe essa consequência. Exatamente. E aí você tem um papel fundamental nisso aí, que é a elaboração de projetos, né? Eu já te pergunto quais são os desafios que você encontra aí na hora de elaborar esses projetos. Eu gostaria de passar para o público, e aí esse público que hoje está no dia a dia do canteiro de obras, né? E aí desde gestão, segurança do trabalho, até o pessoal que está trabalhando com operação. Eu posso estar até enganado, mas ao meu ver, eu entendo que muitos dos acidentes ele acontecem envolvendo a eletricidade, em princípio, pela questão das características do que é eletricidade. A gente brinca dizendo Não assim, vê, né? eletricidade você não vê e você não cheira. Você tem a percepção de seus efeitos. Né? Então, o choque elétrico nada mais é do que uma percepção do efeito de uma carga elétrica, de uma corrente elétrica circulando no corpo. Né? Então, e aí acaba ficando caracterizado, né? E acaba evidenciando
esses acidentes, porque a sensibilidade da gente como ser humano a essa exposição ao choque elétrico, infelizmente, é grande. Então, a gente acaba tendo consequências muito graves, né? Então, assim, em termos de desafio, o que eu entendo é que, assim, muitos desses acidentes eles acontecem justamente pelo não conhecimento, né? E até mesmo pela até falta de preparo no sentido, não no sentido da ignorância, do pouco conhecimento de quem muitas vezes está fazendo a gestão ali do canteiro de obras, tá? E não é uma crítica para quem está fazendo a gestão. Mas, por exemplo, eu sou engenheiro civil também. E se você vai para uma grade curricular de um curso de engenharia civil, por exemplo, quantas disciplinas um engenheiro civil ou um técnico de edificações, por exemplo, ele ministra ele tem a oportunidade de passar no curso dele, né? Então, assim, é muito pouco, né? E aí, assim, eu entendo que o desafio hoje seria um desafio voltado para a conscientização, da gente fazer um trabalho mais cotidiano, mais rotineiro. Acho que a gente precisa de uma troca de experiência para que a gente passe a adotar medidas, procedimentos, padronizar processos dentro da indústria da construção civil, para que o uso da eletricidade ela seja uma coisa segura, né? Torne-se segura. E aí eu posso deixar bem claro o seguinte, eu entendo que, na minha concepção, a eletricidade é algo seguro sim, tá? Se a gente for comparar, por exemplo, a níveis de tensões extremamente elevadas, você vê que o nível de acidente é muito pequeno. Todavia, o nível de preparação das pessoas que estão ali é muito elevado, no que se diz respeito ao assunto que estamos tratando, né? Então, eu acredito que o grande desafio hoje é a gente trabalhar mais a NR10 e isso em todos os níveis, desde gestão até a operação. Antônio, eu percebo que faz pouco tempo que no Brasil, em termos gerais, né, vem dando uma verdadeira atenção no que se refere a choque elétrico, né? Desde as normas, as operações das NBR, né, que com relação à instalação de DR, né, a instalação de equipamentos de segurança, mesmo nos lares, nas casas, que eram coisas que no passado recente, não existia, né? Isso. Quer dizer, no modo geral, não só na construção civil, porém nas residências, em tudo que é lugar, o índice de acidente, o incidente com corte elétrico é muito alto comparando com os países lá fora, não é isso? Exatamente. E é interessante também que, como muitos equipamentos, né, que é comprado no mercado, ele vem totalmente desprotegido. Não falo nem de esses domésticos, nem se fala, né? Eu falo próprios que vão para as empresas, né? Você vê que é uma deficiência de qualidade grande nos equipamentos, né? Principalmente relacionado a isolamento, no geral, né? Isso é de fato, você também observa desse jeito também? De fato, a gente observa também que houve avanços, né? Sim. Houve avanços, acho que, assim, as normas hoje, por exemplo, apesar da norma que a gente, na área, assim, costuma falar, norma mãe, que se trata de a parte de instalações elétricas de baixa tensão, né? A BNT-NBR 5410. Ela é uma norma ali que a última atualização, de fato, dela ali é 2008, mas tem os pontos ali ao longo dos anos ali de mudanças, mas, assim, quer queira, quer não, daqui a pouco são 20 anos, né? Então, assim, e é evidente que a tecnologia, ela mudou muito, bastante, né? Mudou bastante. Eu vejo que hoje, assim, a gente também tem outras características em termos de evolução por parte de equipamentos, que também trouxe muita segurança pra gente em nossos lares. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Vou relembrar meus momentos aqui que eu dava aula, né? E eu acabava explicando isso para os alunos, mostrando assim, o que é o que é uma extra baixa tensão, por exemplo, que inclusive lá, né, dentro do canteiro de obras hoje, no que se diz respeito à parte de NR12, a gente sabe que todas as máquinas e equipamentos, por exemplo, grua, cremalheira, todo o processo operacional dela, né, de acionamento, ou seja, né? Todo ponto onde há o contato entre a pessoa e a máquina, ela só pode ser feita em extra baixa tensão. Na verdade, é em extra baixa tensão, né? E aí, o que isso quer dizer, essa extra baixa tensão? Qual é a definição disso? São níveis de tensões tão baixas que o efeito da corrente elétrica para a relação da nossa resistência no nosso corpo, ela é muito pequena. Então, é como se eu estivesse pegando nos polos de uma pilha, por exemplo. A gente não vai ter com a corrente elétrica ali? Tem, mas que vai ser imperceptível devido ao efeito da capacidade do nosso corpo resistiva de suportar aquilo, né? Então, assim, hoje eu tenho, por exemplo,
equipamentos de TV, que é todo em LED. Hoje eu tenho uma operação de uma máquina de ar-condicionado split, que é através de um controle remoto. Então, assim, são todas essas características, evoluções que a eletrônica trouxe para os equipamentos e, consequentemente, para nossos lares. As normas também de fabricação de ferramental manual, por exemplo, Makita, né? Melhorou bastante, Makita, né? não, mas Serra Mármore, a furadeira em si, Melhorou muito. evoluiu demais. Evoluiu demais. Onde é que eu percebo onde a gente acaba pecando, né? E eu vou trazer isso também para a instalação como um todo, tá? Eu costumo dizer sempre que a instalação ela tem 3 pontos. Ela tem aquele fornecimento, que aí basicamente é de uma responsabilidade da distribuidora. Uhum. Ela tem aquela distribuição ali dentro do canteiro ou dentro do lar, né? E aí, onde são os pontos de utilização, condutores, dispositivos de proteção, condutos, né? Enfim, aquela parte que compreende ali a parte da instalação elétrica em si, do empreendimento, do imóvel, seja o que for, e os equipamentos. E aí o que é que eu vejo? É que nesses 2 pontos onde a gente tem a intervenção maior do usuário, que seria a máquina e a instalação, é a questão da conservação deles. E é onde é o meu ponto de preocupação. Você diz que existe pouca preocupação com a conservação dos equipamentos. Exato. Às Cuidado, vezes a manutenção inadequada. Mau uso também. Isso, aquela tomada que, por exemplo, ali teve um problema com o parafuso e começou a se soltar e acaba deixando um ponto que a gente chama de um ponto energizado exposto. E aí a gente começa a ter esse tipo de problema, né? Aquela manutenção inadequada que a gente fez, por exemplo, numa furadeira, e aí quando ela voltou com a parte do cabo da isolação dupla dela, por exemplo, desprotegida. E infelizmente são esses os pontos mais vulneráveis, né? E aí, para piorar, né, a gente às vezes acaba tendo uma certa negligência, né? No que se diz respeito à utilização dos dispositivos de proteção. Por exemplo, como um DR, ou mesmo um DPS, ou até mesmo um disjuntor, que em bem aplicados e bem dimensionados, poderia ali... Ajuda bastante, né? Exato. Atenua bastante, né? Perfeito. Marcelino, e aí a gente tem um canteiro de obra. Queria que você respondesse pra gente hoje. O que é necessário? Iniciei meu canteiro de obra hoje. Coloquei lá minhas máquinas iniciais, tá? Circular, betoneira, essas máquinas que são iniciais e que futuramente vai vir a grua, o guincho. E aí eu te pergunto, o que é preciso ter? Qual o primeiro projeto? Qual o primeiro projeto? Pontua aí, lista pra gente. É o que o pessoal chama projeto do canteiro. Isso. Porque o que acontece nas obras, viu, Antônio? O engenheiro tem um projeto da obra. Uhum. Né? Projeto da obra do canteiro. Mas o projeto do canteiro tem pessoas que nem sabem. Exatamente. Então, aí, explica isso pra gente aí, pra todo mundo que tá nos assistindo aí, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Perfeito. Gente, é assim, em que se trata, no que se diz respeito, né, a canteiro de obras, mais importante do que saber da informação é saber onde está a informação. E aí, assim, gestores, técnicos, proprietários, construtores, incorporadores, enfim, todos envolvidos aí, se abraça com a NR18. NR18, a norma regulamentadora número 18, que ela é específica lá, voltada para a segurança na Constituição Civil. Uma coisa bacana, gente, assim, e todas essas normas regulamentadoras, elas acabam estando interligadas entre si. A NR18, no que se diz respeito à elétrica, ela já traz muita coisa, muita informação muito importante em relação ao que deve ter no canteiro de obras, mas ao tempo todo ela está chamando a norma regulamentadora do número 10, que ela é específica para serviço e segurança com instalações elétricas. Da mesma forma que em vários momentos ela vai também fazer um chamado à NR12, ou seja, segurança com máquinas e equipamentos. Sem dúvida. Certo? Inclusive, aqui em Pernambuco, os técnicos, né, e a equipe de gestão responsável do Ministério do Trabalho, acho que esqueci de ser Ministério do Trabalho ainda, me desculpe. É mesmo? Né? Mas eles têm feito um trabalho bem forte aqui nos canteiros, têm visitado nos canteiros, né, o que fez com que aumentasse essa demanda, essa procura e até mesmo esse conhecimento no que se diz respeito aos canteiros de obras por estarem cumprindo essas exigências também na parte de elétrica. Certo? Então hoje, se a gente pega a NR18, trazendo para o ambiente do canteiro de obras, ela pede que você tenha o projeto, que esse projeto ele esteja de acordo e atualizado em função da fase,
Isso é muito importante. Que tá, eles gente? chamam o projeto Unifilar. É assim que eles chamam. É assim que, eles falam lá na obra. Entendeu? É, Não perfeito, isso? perfeito. Todo mundo diz, olha, tem um projeto Unifilar? É, Não é assim, o pô. diagrama unifilar, na Pronto, verdade, o pessoal chama assim, para resumir. né? o diagrama unifilar é uma parte desse projeto. Eu preciso ter definido o layout do canteiro de obras. Correto. Assim, e gente, lembre-se que eu vou ter falando um projeto específico e tal. Cara, o projeto elétrico vai ser em cima daquilo que você já tem projetado, que você já tem planejado para o canteiro em si. Não é? É mais uma etapa onde, no projeto elétrico, a gente vai desenvolver os circuitos que devem ter, e aí esses circuitos vão ser dimensionadas as A proteções própria obra, isso que quer para dizer. isso que fique Para bem a claro, obra, para né? a própria A obra. né? Tá certo? Inclusive, não só a questão de dimensionamento de circuito, de seção de condutores, definição do quadro, mas também, por exemplo, de prever as medidas de proteção contra o risco de choque elétrico. O aterramento. E ainda vou dizer até mais, tá? Que aí alguns profissionais ainda nem conhecem, por exemplo, que também é um risco de proteção contra descargas atmosféricas. Se você pega a NR18 lá, ela já fala hoje que você tem que ter uma proteção específica para acidentes oriundos de descargas atmosféricas, né? Aquela de raios, tal, e etc. Eu não estou falando para edificação. Fazendo pra obra. Reforço, pra obra. estamos falando do canteiro de E obras. obra, eu já vi falar. O provisório, aquele que tá lá construindo. A gente já precisa ter isso lá. Precisa. Me desculpa, eu não tenho decorado aqui o item, mas esses são basicamente 2 itens que ele trata do item do SPDA. Tá? Proteção contra raio, o pessoal entender. Isso, perfeito, proteção né? contra raio. E A perfeito. obra tem que ter, o canteiro de obra tem que ter um projeto específico, né? Com proteção contra raio. Perfeito. E no projeto do prédio já vem, não é isso? Perfeito. Na verdade, aí, o que ela fala? Ela coloca essa exigência e no subitem seguinte ela coloca assim, a dispensa da utilização de um para-raio pode ser feita mediante um laudo técnico apresentado por um engenheiro. Então, vamos supor lá, eu posso fazer uma análise de risco daquele canteiro de obras e ver que, não faz sentido por causa... Mínimo risco, perfeito, risco. perfeito. Da mesma forma, e é um processo muito similar ao processo de dimensionamento de um para-raios para uma edificação comum, tá bom? Então, assim, vale ressaltar, gente, por exemplo, uma coisa no canteiro de obras, por exemplo, aqui no centro do Recife, onde eu tenho um entorno de uma série de edificações. O risco ali é um. Uma coisa, por exemplo, vou fazer uma obra lá na beira, no campo, vou fazer uma praia, obra nessas praias que a gente tá fazendo aí, Carneiros, perfeito, Tamandaré, são tal. muitos, né? Aí, a análise de risco ali já é diferente. Aí no caso ali é mais risco, no caso. Perfeito. Mais risco, perfeito. Né? Aqui acaba que devido à densidade de edifícios aqui na região, acaba tendo uma proteção de sistemas ali. Cria uma proteção, né? Isso, certo? Eu particularmente, e eu gostaria de deixar aqui esse ponto, em 2017, quando teve essa exigência salvo não me engano, foi em 2017 que houve essa atualização na NR18, passou a ter essa exigência. E houve um comitê técnico que foi montado no Cidescom, e a gente discutiu isso com alguns construtores. Como é que a gente vai colocar um para-raio num canteiro de obra, uma coisa que é extremamente dinâmica, num edifício que está subindo. E uma das soluções que foram dadas, foram vários projetistas de instalações muito reconhecidos aqui no mercado, dialogaram e disseram, uma possibilidade é a gente trabalhar, por exemplo, com a própria estrutura da grua. Se ela está subindo, a gente pode colocar um captor ali, né, utilizar as estruturas auxiliares do rebar e também a malha de aterramento futura que vai atender o prédio ali, a gente já pode prever parte da construção dela e tá atendendo. Mas é algo razoável de se fazer também, não Perfeito. é? E o custo, né? A questão do custo também ajuda bastante, porque basicamente eu tô aproveitando elementos que são da própria edificação para atender esse requisito. O Antônio, como você bem sabe, de repente o Ministério do Trabalho é um item que daqui uns dias, daqui uns meses vai cair em cima, como aconteceu nos elevadores, nos cremaleiras, né? Nos cremalheiros, né? Na exigência. Passou-se vários anos. Aí quando eles foram em cima, foram bater valendo. Pode acontecer com isso também. Agora me diga uma coisa, Antônio, que você que é da área. O tal do aterramento, porque o pessoal não leva a sério o aterramento, hein? Não é, né? Ninguém leva a sério o aterramento, pelo amor de Deus. Até acaba romantizando o DR e esquece de uma coisa tão... O aterramento, não é verdade? Uma coisa que é tão simples que é o aterramento. Quando você vê o cara puxa um fiozinho verdinho, né? Bota lá, amarra no parafuso. Aí de estar aterrado, olha assim. Perfeita a sua colocação. Não é verdade, o aterramento é tão complicado, a gente tem que ver, às vezes, a gente como engenheiro mecânico, a gente fazendo inspeção, tudo. Primeira coisa que você, eu nem lembro de ver nem a coisa até da mecânica mesmo, o aterramento, porque a gente sabe que é algo muito perigoso e muito importante na realidade, né, para proteger a pessoa. Perfeito. Mas como é que tá aí? Tá melhorando? O que é que você acha? Tem melhorado. Tem encontrado coisas boas, de fato? Tem sim. Temos encontrado, e aí, Manolito, por que isso acontece? Porque, por exemplo,
se tem projeto. Né? Então, se eu tenho um projeto de canteiro de obras que foi desenvolvido com base na 5410, por exemplo, uma das premissas dela que fala, se o condutor, por exemplo, do cremalheiro é um condutor 16mm, o condutor que a gente chama de condutor carregado, que seria os condutores fase e neutro, aquele destinado à circulação da corrente elétrica, se eles são 16mm, a seção do aterramento ela tem que ser a mesma. A norma ela fala isso, não é? E aí assim... Na prática você não vê assim. Em algumas situações sim, em outras não. Nessas que não, a gente precisa fazer a correção. Isso é pontuado, isso é colocado. E eu até gostaria que, da mesma forma que, por exemplo, no caso do engenheiro mecânico que faz aquelas inspeções, aquelas visitas, não tem um livro, né? Sim. Cara, eu acho que um caminho interessante pra Deveria gente seria ter o livro da... Mas a gente faz esse trabalho por vocês. A gente inspeciona a parte do DR, né? A parte do DR, a parte Perfeito. das chaves magnéticas, do botão de emergência. Outra coisa também, aproveitando aqui, Antônio, você que é o que eu vejo na área, sabe? Como giro mecânico. Porque a gente termina entrando na NR10, como você bem sabe, não é isso? Uhum. Chave magnética. O pessoal não sabe o que é isso, entende? O pessoal pensa que o liga e desliga é uma chave magnética, Perfeito. né? Aí quer dizer, desde uma simples betoneira, desde um policorte, por exemplo, a gente exige que coloque qualquer equipamento que fique fixo numa bancada, a gente pede para que bote tanto o DR, o botão de emergência, a chave magnética, porque já vem, às vezes, de fábrica, então, locada, um liga-desliga, que a função, na realidade, é bem diferente. Né? Explique para a gente aí, para que o nosso ouvinte da construção civil, do canteiro de obra, possa compreender a importância dessa chave magnética. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu só queria concluir a questão assim, da importância da questão do aterramento e pontuar o seguinte. Eu vou mudar o termo aterramento e vou falar assim, o dispositivo ou condutor de proteção elétrica. Por quê? Porque quando eu falo de aterramento, eu generalizo muito. Simplifica demais, né? Existe uma infinidade de aterramentos com funções diversas. E o aterramento que a gente está tratando aqui é o aterramento de proteção elétrica. Ou seja, Manuelito, ou seja, Igor, é aquele condutor não carregado, ou seja, é aquele condutor que em qualquer momento, se eu tocar nele, eu não vou levar um choque. Uma vez que ele está ali para servir de escoamento para possíveis correntes de fuga, correntes de falta, que são os termos técnicos que são utilizados aí nas linguagens normativas e bibliográficas, tá? Inclusive, se ele é um condutor não carregado, que ele é um condutor e trata-se de uma ligação intencional com a terra, o que é que eu preciso de um aterramento de proteção elétrica? E o que é atestado por parte da gente que faz a parte de inspeções em canteiros de obra e a gente precisa atestar o laudo de aterramento, que é uma exigência a ser cumprida pela NR18. Eu preciso atestar a continuidade do sistema e, consequentemente, a baixa resistividade do sistema. Eu vou te pedir um favor para tu, às vezes, falar numa linguagem bem mais clara, assim, que entenda que o nosso público é bem diversificado, perfeito, certo? Desculpa. Você pode Claro. assim, ser bem simples no que vai falar para que as pessoas possam entender de fato. Perfeito. Até complementando, eu queria perguntar o seguinte: porque existe o aterramento da ligação em si, né, onde liga o equipamento, e o da carcaça também, né? Isso, pronto. Mas é isso aí. Bom, e aí o que acontece, gente? O que acontece? Ou seja, se você tiver ou você não tiver o cabo de aterramento, o equipamento ele funciona normalmente. Vou ficar numa linguagem bem fácil pra você entender, ou seja, o funcionamento do equipamento ele não depende do aterramento. Proteção, né? Ou seja, ele é uma proteção, ele é um sistema adicional. Mas, por exemplo, se eu pegar uma tomada de um circuito fase neutro, um circuito monofásico, né? Pegar uma furadeira. Se ela tiver só fase, o equipamento não funciona. E vice-versa. Se ela tiver só neutro, ela também não funciona. Claro. Beleza? Então, assim, pra gente tem essa distinção do que são os condutores de fato do funcionamento, que a gente chama de condutor carregado, para aquele cabo que é o cabo da proteção, que é o cabo do aterramento. São coisas distintas, né? Totalmente distintas. É uma proteção ao usuário, né? Exato. E aí, Manuelito, ó, todo o aterramento, ele sempre vai estar interligado à carcaça do equipamento. Por exemplo, se eu pego um motor de uma betoneira, aquele cabo de aterramento, se ele tiver se eu tiver um condutor que saia da betoneira, que seja se eu tiver o cabo de ligação da betoneira, e ele for um cabo, por exemplo, tô falando de uma betoneira monofásica, tá? Certo. Ligação em fase neutro. Se nela eu já tiver a disponibilidade do cabo de aterramento, perfeito. Se já tiver nela, o que isso quer dizer? Esse cabo do aterramento, internamente a betoneira, ele está interligado à carcaça do equipamento. Quer dizer, ou seja, não precisa fazer... Quer dizer que já está
interligado à Quer dizer, carcaça. quando tem aqueles 3 pontos, para ser bem claro, né? Perfeito. Quando tem aqueles 3 pontos, se de fato estiver funcionando, né? Perfeito. Não só de faz de conta, né? A Perfeito. instalação que vem tiver um terra de fato, né? Perfeito. Aí você já disse que ali já está Exato. protegendo também a carcaça. Exato, Isso perfeito. foi- O que é que eu faço, Manuelito? isso Eu, foi quando faço a importante. inspeção, o que é que eu faço? Sim. Eu solicito que abra a caixa de ligação. Abra a caixa de ligação. Aí você vê Isso. se, mas pode ser que não esteja ou sempre está conectado. Ou pode ter a possibilidade desse cabo não estar de fato. De fábrica vem. De fábrica- Se durante o processo Ah. de manutenção, de Se alguém cuidado, alterou- vai- E o que- aí, mas Não faz Eu sentido, quero não faz mas às sentido. vezes Mas, acontece porque às vezes o equipamento é muito antigo e a movimentação desse equipamento pode ser que solte durante. Mas aí é manutenção vai ter preventiva, uma assim, manutenção da mesma forma que poderia soltar o do Mas- aterramento, poderia soltar o do fase mas, do mas, dentro. mas foi Por isso informação. que a gente faz o teste também. do Perfeito, aterramento. perfeito. Então, muitas vezes, assim, quando eu não consigo evidenciar na obra lá, né? Porque tem duas formas de eu evidenciar. Eu evidencio no quadro. Identifico que existe um circuito, por exemplo, exclusivo para ligação da betoneira. Aí eu olho lá, identifico que naquele circuito, por exemplo, tem um circuito individual, tem um dispositivo de proteção, e aí eu vou até o equipamento, chego lá no equipamento, eu verifico que não tem um aterramento exclusivo lá para ele. E aí também tá, Manuelito, há alguma coisa na norma que diz que tem que ser um aterramento para cada equipamento? Não, gente. Não. Imagine o seu canteiro de obras como uma edificação que você vai entregar posteriormente. Mas- Agora, isso abre um leque muito grande. Porque, por exemplo, eu já fui fiscalizado por fiscal do Ministério do Trabalho. Sim, E ele história. pediu. É outra história. E assim, eu até entendo e até concordo com você. Uhum. Eu sou para isso. Eu acho que tanto dentro do projeto, o DR atendendo, eu acho que o DR cumprindo a função dele para mim é o suficiente. Não importa se ele está em toda a máquina ou no quadro geral, se é um só. Mas às vezes existe muito a fiscalização que Existe. cobra aquilo. E aí a gente Existe. acaba tendo que instalar em toda a máquina. Perfeito. É Mas, isso que por eu ia exemplo, falar. assim, em todos os casos que eu acompanhei, em que Conseguiu. houveram notificações, Você conseguiu se defender. chegaram pra mim, o pessoal pediu apoio pra fazer as defesas, e aí eu apresentava as evidências mostrando Ué. que essas condicionantes, tá? E assim, eu procuro ser bem claro, eu procuro assim, quando eu tô na dúvida, e o fiscal me pede alguma coisa que eu estou na dúvida, eu falo, por favor, me mostre o item da norma que tá pedindo pra cumprimento dessa obrigatoriedade, de uma forma bem educada, bem claro, elegante, claro. e eu peço, porque pra mim eu acho que é construção de equipamento, de conhecimento, eu não sou o dono da verdade. Pode ter tido uma nota aqui que mudou ontem, eu não sabia. Veja só, Antônio, como o Igor tocou no assunto. Existe uma exigência, existe um pensamento. Porque, veja, os auditores de construção civil, ele é diferente. As exigências dele de indústria, que eu faço laudo, faço NR12 para indústria, faço também laudo também para construção civil. E existe uma diferença. Eles exigem muito na NR18, sabe? Eles redobram, por exemplo, na parte da mecânica mesmo, eles exigem que um ponto de ancoragem suporte uma carga de 1.500 quilos. É um exagero, entende? Entendo. Mas para você ter ideia, é a NR18, você não vai encontrar isso em outro lugar. Quer dizer, é uma preocupação devido à cultura daquela indústria, sabe? Perfeito. A cultura daquela indústria, porque os equipamentos às vezes são muito antigos, né? São muito, ele não tem uma manutenção preventiva, corretiva, e eles não seguem o manual do equipamento, vamos assim dizer. Por isso que a gente, como engenheiro mecânico, que às vezes está sempre em contato com o pessoal da elétrica, o pessoal da NR10, a gente faz essa exigência, né? Devido a isso. E eu queria aproveitar aqui também, você conhece bem o assunto, a diferença, né? O pessoal pergunta na obra do disjuntor, né? E o DR em si, né? Perfeito. Por quê? Perfeito. Porque tem um DR, porque tem um disjuntor. Porque tem o DPS. Entende? Porque tem isso, porque tem aquilo ali. E se o do quadro serve. Peço a você que, por favor, explica aos nossos amigos aí que a pergunta é uma constante para todo mundo. Perfeito. Ó, gente, o que é importante a gente lembrar? Tem um item da NR18, e aí ela faz um adendo lá à NR10, que ela diz assim, deverão ser previstas, e acho que esse aqui é o ponto mais importante no que se diz respeito ao canteiro de obra. Assim, terão que ser adotadas medidas de controle ao risco elétrico. E quando você vai na norma, na NR10 em si, ela diz que existem várias medidas de proteção contra o risco do choque elétrico. Eu tô levantando esse ponto porque, assim, a palavra está no plural. São medidas. Eu não posso dizer que o termo, por exemplo, que o dispositivo diferencial residual, né, Vai resolver tudo. vai resolver tudo.
não é? Então, por exemplo, se for assim, eu vou colocar um DR na subestação lá, na ligação. Acabou-se. Né? Assim, são diversas medidas, né? Dentre elas, né? Dentre elas, É o o DR que, por sinal, nos auxilia por demais. Mas, por exemplo, para um correto funcionamento de um DR, eu preciso de um aterramento eficiente. Porque, como foi colocado anteriormente, para que o DR identifique uma corrente de fuga, eu vou fazer vou abrir um breve parênteses. Qual é basicamente a diferença do DR para um disjuntor? Na verdade, existem diversos dispositivos de proteção elétrica. Tá? Dispositivos de proteção elétrica. Eu, como dava aula, dizia assim, gente, basicamente a instalação elétrica tem carga, que é equipamento que transforma energia elétrica em alguma coisa. A gente tem os condutores, destinados a fazer circuito, e a gente tem os dispositivos de proteção e manobra. Manobra é manobra. Então, monolito, por exemplo, uma chave magnética é nada menos que uma chave de manobra. Ou seja, ela jamais vai substituir, por exemplo, um disjuntor ou um DR. Tá? Que isso fique bem claro. O que isso quer dizer? Uma chave de manobra, ela liga e desliga. Um dispositivo de proteção, ele vai ficar sempre ligado. E ele só será desligado em duas circunstâncias. Ou por uma necessidade de manutenção, né? Ou teste e tal, alguma coisa assim. Ou no desarme. Ou numa situação que é para, de fato, ele atuar. Ou seja, para proteção. Então, no que difere? Falando genericamente dos dois principais que a gente mais fala, disjuntor e DR. Mas no que difere um disjuntor de um DR? Apesar deles serem muito parecidos, né, dos fabricantes fazerem os dois, e quando colocam um do lado do outro, fica difícil de identificar. Você, né, a gente consegue lá, a gente que é da área consegue, sabe, né? Claro. As diferenças. Mas basicamente qual é a diferença? O disjuntor, ele é um dispositivo de proteção da instalação. Eu vou usar uma linguagem bem simples. O disjuntor tá lá para o condutor não pegar fogo. Ele não vai pegar fogo. Variação de tensão, né? Por exemplo. Não. Na verdade, assim, eu vou ter sobrecargas que pode provocar. Então, curto-circuito. Perfeito. Elevação da corrente. E o que é que vai acontecer com essa elevação da corrente? Qual é o efeito da elevação da corrente no circuito? Se for um curto-circuito, ele dispara, né? Perfeito. O que é que vai acontecer? O cabo não vai suportar aquela temperatura, ele vai romper, né? Corrente diretamente proporcional à temperatura. Quanto mais corrente, mais calor. Claro. Na verdade, não é nem o cabo que não vai suportar, porque eu estou falando de condutores de cobre que o ponto de fusão dele é lá em cima, não é? Mas eu tenho um cara que envolve o cabo que se chama a isolação. Então, quem não suporta, na verdade, é a isolação. Quando você vê um circuito que está com curto-circuito, quem é que está danificado? É a isolação. Ela que foi comprometida. E aí, essa isolação comprometida, ela começa a colocar você numa condição de risco de choque. Se eu tiver meu cabo desencapado e eu toco nele... Aí, para o pessoal entender, quem entra é o disjuntor. Aí, quem entra nessa proteção... Aí, se fuga de corrente, quem entra é o DR. O DR. Então, o disjuntor também é um dispositivo de proteção. O disjuntor é um dispositivo de proteção contra curtos-circuitos e sobrecargas. Ou seja, em outras palavras, quando a corrente sobe, além daquela limite lá, é um disjuntor de 20 amperes. Ele é uma proteção do equipamento. Ele desarma. Então, para uma máquina, podemos citar 4 dispositivos de proteção. Aterramento. Perfeito. Disjuntor. Perfeito. DR. Perfeito. E botão de emergência. Botão de emergência, ele não é um equipamento. Eu não posso classificá-lo como dispositivo de proteção. Por quê? Porque ele não tem atuação automática, entendeu? Ele é um recurso. Ele é um recurso de... Um recurso porque assim, de terceiro, inclusive. Perfeito. Porque o que é que a norma pede? Desculpa, não que a norma pede, mas assim, o que é que a gente recomenda, por exemplo, na área de segurança com instalação? Se o cara tá levando choque, qual é a melhor solução? Tentar eliminar a fonte de energia. Desligar, né? Botou de emergência ali, pô. Bati ali, ela, entendeu? Mas assim, se eu estiver levando choque, por favor, o botão de emergência desligue. Ele não vai desligar. Alguém tem que acionar. Ele precisa já é pra terceiro, inclusive pra terceiro. Se a serra estiver passando em cima do dedo do cara lá, pare. Eu vou concordar 70%. Não. Porque às vezes a pessoa consegue acionar o botão de emergência também. Não só em situação de choque. Porque quando eu falei emergência, eu falei geral, né? A gente... Perfeito. É só o entendimento. Pode enganchar a roupa, pode. O entendimento que assim, no que se diz respeito ao conceito eletricamente falando, o dispositivo de proteção ele aciona só. Não é ninguém que precisa dar o comando. Essa diferença, dele, né? É a diferença. Tá? É um item Por exemplo, o meu controle remoto é um dispositivo de acionamento. Ou seja, ele só liga o ar se eu apertar ou se eu fizer uma programação. Ele precisa da intervenção, de uma certa forma ou outra, humana, né? Vamos dizer assim. Beleza? E aí, assim, ó. Ou seja, e aí fica bem claro, tá, Manolito? DR não substitui disjuntor não substitui DR. São muito parecidos, mas internamente são muito diferentes. É bom que o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, agora que lembre-se, quando eu pedi um DR, pedi um disjuntor, são coisas diferentes, mas já tem. Perfeito. Digo, tá aí o especialista falando. Perfeito. Isso é importante. Tem muita gente da área nos ouvindo, sabe? Perfeito. E se não esqueça de falar da
chave magnética, né? Perfeito. Qual a importância dela do que as pessoas confundem. Eu falo tudo que as pessoas confundem, sabe, Antônio? Perfeito. O que é o liga-desliga é uma coisa. E a chave magnética é o liga-desliga, mas tem um item a mais, né? Exato. A chave magnética, na verdade, ela entra como um suplemento, um complemento do dispositivo de manutenção. Manutenção, né? Porque assim, e até em partes como de proteção, se eu tiver um determinado parâmetro que acione a chave magnética. A que chama de chave magnética, na verdade, são chamados contatores, tá? O contator em si, eletricamente, ele é um dispositivo de manobra, ele é um abre e fecha. Mas ele é magnético, na realidade, né? Exato. Por isso que chama de chave magnética, né? Por contato com isso. Por contato, e funciona, esse abre e fecha dele funciona através de contato magnético. Mas, para que o acionamento dele aconteça, eu preciso de uma ação. Por exemplo, bem simples. Para uma bomba trifásica funcional, eu preciso que uma boia acione uma chave magnética do motor para que ela possa ligar, por exemplo, né? Antônio, porque na área, quando a gente está atuando, quando a gente exige a chave magnética, por quê? Por exemplo, uma serra de bancada. Perfeito, Manolito. Uma betoneira. Quando ela está funcionando, né, aí daí falta energia. A tensão cai. Certo? Aí o equipamento desliga, não é isso? Aí daí, 1 minuto, 5 minutos, os operadores ficam atentos. Mas depois de meia hora, perfeito, depois de uma hora, todo mundo já fica mexendo. Perfeito. Aí quando a energia voltar, aquele equipamento não pega direto. Você tem que ligar. Manolito. Não é isso? É isso aí. Para mim, a chave magnética é demais. muito importante. Eu exijo assim com a chave cara, né? Ou seja, né? Eu só tenho o acionamento dela mediante o acionamento. Para que os operadores, as pessoas entendam, eu digo, em casa, o nosso ventilador, a gente às vezes sai de casa, está sem energia. É quando a gente volta, o ventilador fica lá o tempo todo ligado. Por quê? Ele não tem essa chave. Perfeito. Né? Os hotéis adotam muito aquele cartãozinho lá, magnéticozinho lá, por exemplo. Aquela chave magnética, gente. Aí, quando você bota o cartão, ele fecha o contato, lhe permite a liberação do funcionamento. Você saiu, levou o cartãozinho, ele desliga. Meu amigo Antônio, então é o que eu especifico para os clientes. Vou passar para você a relação, ver se você concorda ou precisa botar um item a mais ainda aí. Como o Igor estava falando, né? Em todo dispositivo que eu te falo. Não é equipamento manual, portátil, né? Perfeito. Mas qualquer equipamento que fique fixo numa bancada, né? Até uma policorte, por exemplo. A gente exige que seja colocado botão de emergência. Vamos lá. Primeiro aterramento, né? Se tiver na extensão, ótimo. Se não, tem que ter a extensão na própria carcaça. E também o laudo, né? Perfeito. Do aterramento. Do local que vai ser feito o aterramento. Isso tudo é exigência normativa, não é isso? Então vamos lá. O laudo, que já faz parte do canteiro, que é aquele documento inicial que é preciso. Aí vem o aterramento. Aí vem o botão de emergência, né? Aí vem a chave magnética, tá? Chave magnética que a gente sempre pede. Perfeito. Aí vemos aqui o DR, né? O DR individual, e o bloqueio do equipamento. E esse bloqueio pode ser até na própria chave, botão de emergência, que tem aquela chave. Perfeito. Esses 5 itens a gente não abre mão, sabe? Você acha que a gente tem que acrescentar ou tá de bom tamanho? Manolito, inclusive assim, o que é que eu falo? Tem na própria NR18, ela diz o que cada equipamento tem que ter dispositivo de proteção. Ela tem listado ela lá. Fala, exatamente. Não é? Então, assim, cara, é a gente cumprir. Eu não tô lembrando que o que tá na norma é o mínimo. O que a gente puder fazer para mais, estamos falando de vida, trabalhadores que estão lá, né? Eu até confesso que eu não enxergava, por exemplo, a utilização de uma chave magnética, por exemplo, nesse ponto, como você falou, por exemplo, mas não pode faltar energia, por exemplo. E aí nossa serra parou, aí de repente nossa serra volta, né? Não sei se foi o caso, me desculpa, eu não peguei o laudo para ver, mas, por exemplo, teve uma edificação aqui em construção recentemente que ela entrou em incêndio à noite, praticamente à noite, né? Então, assim... É algo estranho, né? Será que não pode ter sido algum equipamento que ficou lá ligado lá, né? E aí posso até dizer também, pelo amor de Deus, tá, não tô levantando nenhuma evidência e tal, mas, de fato, eu creio que também não seja cultura de ninguém quando chega no final de semana e o canteiro não vai, por exemplo, trabalhar sábado e domingo, a gente desligar os disjuntores do quadro. Não, acho que não. Ninguém faz isso. Não creio que isso seja a cultura nossa, né? Não. Eu, particularmente, eu também não recomendo, né? Não. Certo? Mas, assim, Manolito, a gente... É importante essa cultura, certo? Prevencionista, esse cuidado. Com relação ao que você colocou, se acredita que deve ter mais itens ou menos itens, eu vou fazer 2 observações. A primeira observação é em relação ao aterramento, que sempre gera esse diálogo e esse questionamento dentro do canteiro de obras. O aterramento tem que ser individualizado. Não tem nada na norma que diga isso, que tem que ser individualizado. Inclusive, assim, gente, o que é o aterramento? Ele vai servir para que
quando aquele equipamento tiver uma corrente de fuga, o aterramento de proteção, aquela corrente de fuga, ela saia e ela se dissipe no aterramento. Ou seja, eu preciso ter um processo de continuidade. E é isso que o laudo atesta. Eu atesto que se houver um risco, eu tenho características, condições em que é mais probabilístico, é mais provável que a corrente de fuga ela vá para o aterramento do que ela vá para o equipamento. Consequentemente, se eu tenho um DR bem dimensionado, eu percebo essa corrente de fuga e ele atua. E ele desarma, né? E ele desarma. Quando você tenta reacioná-lo ele, né? Religá-lo. E você continua tendo a fuga, ele atua. Você liga, ele atua. Então, opa, a gente tá tendo fuga em algum lugar. Tem coisa errada, né? Vamos corrigir. Precisamos ver o que tá acontecendo. Tá? E aí, assim, o ponto que eu coloco. Eu sempre indico que a gente tenha um quadro de distribuição bem dimensionado, atualizado em conformidade com o diagrama unifilado do projeto, não é? Onde sejam previstas todas as cargas aí do começo até o fim. E estamos falando que canteiro é uma coisa dinâmica, e talvez por isso que essa rigidez por parte da fiscalização, que é diferente de um processo fabril, que basicamente toda vez que eu vou lá, aquela máquina ali, canteiro hoje eu tô aqui com 2 lajes, se eu vier daqui a 3, 4 meses, o cara tá... Já mudou tudo. Com o prédio pronto. Mudou tudo. Né? Ele tá na alvenaria de vedação de fachada dele, tá em outras coisas, né? Então, assim, muda rapidamente. A gente tá em fundação. Hoje eu vou num canteiro de obra no começo de fazer a fundação. Quando eu volto no canteiro de obra, o cara tá na quarta laje colocando uma grua, né? Eu disse, nossa, muito, muito rápido, né? Que bom. Então, assim, mano, o que é interessante nesse ponto? Então, assim, quando eu tenho esse quadro, eu tenho uma segurança por parte do aterramento. Porque, assim, já foi previsto que esse aterramento, que esse barramento do quadro, onde vai estar interligada a malha de aterramento, ela vai suportar todos os equipamentos que estão desde o começo até o final. E aí, pô, Marcelo, mas tem condições que... E aí, independente da etapa da obra que eu vou, se eu vou lá, eu faço a medição, e eu garanto que esse barramento de aterramento ele Então, tá ok... Era para ficar tranquilo. Ou seja, era o suficiente. É o suficiente. Vão ter situações em que a dinâmica do canteiro não me permite, por exemplo, trazer desse quadro de distribuição um aterramento até um outro ponto que está alocado a 300 metros muito de distância. longe. Aí... paciência, a gente vai ter que adotar uma outra malha lá. Correto. Entendeu? Mas, vamos buscar uma solução econômica e técnica e financeira pensando nisso. Antônio, quer dizer que não necessariamente é preciso fazer por equipamento, como você falou. Não. Na verdade é que a gente acaba fazendo por equipamento, porque a 5410 ela diz que o aterramento ele tem que ser um condutor independente, ou seja, aquela cultura de colocar o neutro como aterramento, isso não existe. Isso não é aterramento de proteção, mas o cara na concessionária de energia ele aterra o neutro, mas ali é outra função do aterramento, é o que a gente chama de aterramento funcional, e aí é por isso que eu tô dizendo, gente, a gente o aterramento falar de aterramento, eu tô falando de muita coisa, de diversos tipos de aterramento, diversas funcionalidades do aterramento. Então, tô falando de aterramento de proteção elétrica, medida de proteção contra o risco de choque elétrico, isso, beleza? Isso, para que fique bem claro, tá? Claro. Então, por isso que para essa função do aterramento, o neutro como aterramento não funciona, não atende. E aí ela diz mais, o aterramento tem que ser individual para cada equipamento. Eu não posso passar um único cabo de aterramento e ele vai sair ligando diversas máquinas de circuitos distintos, beleza? Pode ser interligado numa malha, né? Mas cabo diferente. E há um barramento que a gente chama um barramento potencializado. São cabos diferentes, mas são cabos diferentes, né? Perfeito. Eu aprendi todos... isso com você, acho perfeito. Que 5 anos atrás. Perfeito, gente. Mas sabe, Antônio, é o que eu falei a você. Considerando que aquele ponto de ligação, aquela fonte de energia para o usuário daquele equipamento esteja perfeitamente ali com os três plugs funcionem de fato, entendeu? Não seja só o do meio, só de enfeite. É essa a preocupação. Perfeito. Ainda que arranca. Inclusive, eu chego a tem obra, gente, assim, eu não tenho vergonha, às vezes, né, a ideia aqui, cara, eu tô ali, eu tô primeiro que eu tô assumindo a responsabilidade sobre aquilo, né? Então, assim, eu entro no canteiro e às vezes, quando eu percebo esse tipo de coisa, por exemplo, o cara coloca o plug 2P mais T, né, o 2 polos, mais o terceiro polo que é o do aterramento, né, a tomadinha, a tomada padrão brasileira, e eu simplesmente olho e vejo que ela não tá aterrada. Eu mando ele abrir, digo, corrija, eu vou me ausentar e eu preciso voltar. Eu vou reportar isso por e-mail. Pra deixar registrado. Entendeu? Então,
assim, cara. Porque se acontece um acidente, eu me responsabilizo. Mas assim, gente, não é só a questão da responsabilidade criminal ou que eu vá responder. Evitar Mas um assim, acidente, né? eu pretendo deitar minha cabeça no travesseiro e saber que eu não fui responsável pela morte de um. Né? Então, assim, também que fique bem claro. Não adianta eu ter um super projeto. E não Tem que ser um conseguiu. projeto que E não- funcione. Né? Exato, eu preciso de coisas que sejam funcionais. Então, assim, esse diálogo entre a gestão, e aí eu falo, onde é que está a importância da gestão do canteiro de obra como um todo, tá, gente? Desde os investidores, ou do proprietário da construtora, enfim, aos engenheiros que estão ali desenvolvendo, engenheiros e técnicos que estão desenvolvendo ali a execução da obra. O empenho deles é muito importante no sentido de que ali é cultura, ali é cultura prevencionista. Eu entro dentro dos canteiros de obra e eu já percebo quando a empresa tem cultura Tem essa prevencionista preocupação, né? ou não. E às vezes, gente, a gente pode estar errando não por falta de cultura prevencionista, mas por falta de conhecimento técnico mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui, uma coisa bem simples que acontece nos canteiros de obra. E a gente muitas vezes acaba negligenciando. A gente tem um quadro, muitas vezes a gente bota um super quadro lá metálico, com uma proteção IP65, né? Aí quando eu abro o quadro de distribuição, por exemplo, tá lá todos os disjuntores, com todas as proteções adequadas, tudo ok. Aí quando eu abro o quadro, por exemplo, eu não tenho uma coisa simples, por exemplo, barreiras e invólucros. Quando a gente abre NR10, e aí voltando para aquele tema, quando eu falei assim, ó, a norma fala de medidas de proteção contra o risco de choque elétrico. Quando eu abro um quadro, ou por exemplo, já aconteceu em canteiros de obra, por exemplo, assim, a intenção foi boa. O conjunto da obra lá, né, por exemplo, o eletricista, todo mundo lá, achou que, por exemplo, eu precisei fazer uma extensão nesse ponto aqui para ligar o equipamento e eu vou colocar um disjuntor. Aí ele colocou um disjuntorzinho lá, tal, porque se precisasse, a gente ia lá e desligava. A intenção dele foi boa. Mas, por exemplo, nesse caso, a empresa ela foi atuada. E eu não tinha o que defender. E sabe qual foi o motivo da atuação? Só o disjuntor em si, ela representava um risco para o operador. Sabe por quê? Porque os parafusos daquele disjuntor eles são eternamente energizados. E ele estava externo. Ou seja, são pontos, né, de contato. Então, quando eu abro um quadro de distribuição, um dos elementos que tem no quadro de distribuição, ou que deve ter no quadro de distribuição, é a barreira, que impeça o contato seja, barreira, direto. É o que eu te falo. Tem que falar bem claro. Tem que dizer às pessoas que essa barreira é alguma proteção para que ninguém encoste a mão no lugar que tem um parafuso, que tem um fio exposto. Tem que ter algo ali que proteja de fato, uma proteção, né? Seja... A norma, ela chama isso de proteção das partes vivas. Pronto, aí ou seja, nenhuma parte viva ela pode estar acessível. Vou dar outro exemplo a tu aqui, Manolito. Ó, vamos falar de outra medida de proteção elétrica. Colocação fora de alcance. Vou dar exemplo, tá? A subestação. Eu tenho um prédio, por exemplo, uma obra que ela tem uma subestação. Os terminais de ligação dela, aquelas buchazinhas que estão em cima ali, elas estão alimentadas diretamente no cabo de alta tensão. Vocês já se perguntaram por que ela está a uma determinada altura, uma determinada distância de um cabo para o outro? Aquilo ali é uma medida de proteção contra o risco de choque elétrico. Aquela medida de segurança está prevista no anexo 2 do NR10, as distâncias mínimas. Aquilo a norma chama de colocação fora de alcance. Agora vamos polemizar? Existem máquinas no canteiro de obra hoje muito utilizadas, como por exemplo, cremalheira e grua. Devemos colocar DR ou não nessas cremalheiras e nessas gruas? Eis a questão. Essa discussão a gente vai ter que levar para um outro podcast. Porque Esse a gente aqui... já está com uma hora batendo. Mas vou te dizer, esse assunto aqui é assunto para 2 ou 3 episódios. Você vai ter que voltar aqui, meu amigo. Vou te dizer, se a gente for olhar direitinho, eu já fui cobrado em fiscalização por crachá do eletricista. Então, essa parte de elétrica é uma parte muito interessante, uma parte muito boa. E acho que é uma parte que, como canteiro, assim, a gente tem muito que melhorar, muito evoluir. Em Recife, em Recife, região metropolitana, recentemente, infelizmente, tivemos alguns acidentes fatais envolvendo isso, né? Mas vamos trabalhar a cultura, vamos trocar conhecimento justamente para a gente poder melhorar, né? Isso aí, né? Existe coisa também absurda, né, Antônio? Que você vê, né? Apesar dos equipamentos, apesar de todo esse conhecimento, mas existe a negligência, existe também a irresponsabilidade. É gente que passa fio dentro d'água, cabo dentro d'água, né? Perfeito. Teve um acidente aqui com morte em Carneiro, não foi? Eu acho que foi
muro alto, uma bombinha que morreu gente. Quer dizer, são coisas que acontecem ainda, entendeu? Falta até acho que chega a ser beira a irresponsabilidade mesmo. Você concorda? Eu concordo, mas eu concordo também que há também muita falta de conhecimento. Eu acho que, assim, mas por exemplo, acho que um caminho, sabe, Igor, vocês que estão dia a dia aí, né, praticando segurança do canteiro, eu acho que a gente precisa padronizar processos, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui a você. O cabo, por exemplo, a questão da especificação do cabo que a gente está utilizando lá para nossas extensõezinhas, por exemplo, né? Ela tem que ser dupla proteção ou não, né? Em que condições ela tem que ser dupla proteção, em que condições... E, cara, isso é um item que, por exemplo, eu particularmente no desenvolvimento dos meus projetos de canteiro, eu deixo isso lá, eu boto em vermelho lá, bem grande lá, né? Especificando o cabo, né? Pra tentar ajudar, mas assim, falta... Eu acho que, na verdade, às vezes... Não falta, na verdade, assim, é o dia a dia, É a gente criar ferramentas em que a gente consiga ter métodos onde a gente possa semanalmente ou quinzenalmente fazer um checklist das condições de como estão as nossas instalações do canteiro de obra, para aí a gente possivelmente identificar possíveis pontos de melhoria e tentar corrigir. Sei que é dinâmico, eu tô falando de uma coisa que é elétrica, né? Mas assim, é mecânica, riscos biológicos, riscos físicos, químicos, então, é muita coisa. Né? Antônio, eu nos meus clientes, eu sei que existe o nosso projeto, vai para a mão do pessoal técnico, né, que aprova, entende, e aquilo vai para o departamento de compra. Entende? E o departamento de compra, às vezes, né, é algo que eu me ofereço aos meus clientes para que os compradores entrem em contato antes de fechar um negócio de grande importância, né? Um equipamento. Perfeito. Que aquilo ali que ele não venha, ele deixe de atender a norma, né? Porque às vezes tem uma diferença de preço e os vendedores usam de algumas conversas que termina o comprador, por mais que seja experiente, né? Às vezes ele não percebe que aquilo ali está faltando alguma coisa. Eu acho que isso aí também acontece muito, Perfeito, sabe? Manolito. Eu fiz um treinamento em 2018 para o Sinduscom. Uma parceria Senai e Sinduscom, onde a gente fez um curso, né, que foi chamado de, eu acho que eu tô devendo isso ao CREA, até, o seu Adriano me pediu para fazer isso também. Eu disse, Adriano, eu preciso ter tempo para fazer isso gratuitamente para vocês, porque é troca de conhecimento, então trocar realmente essa informação com todos. Mas só para deixar claro isso que você colocou, o que é que a gente, quando fez esse trabalho, a gente conversou lá, porque foi um trabalho voltado para engenheiros e gestores de obra, né? Então era projeto de instalações elétricas voltado para gestores e engenheiros. E o que eu disse lá foi o seguinte, gente, a gente precisa fazer uma coisa que alcance o entendimento deles. Ou seja, eu preciso alcançar a competência. Qual é a competência de um engenheiro quando ele recebe que está num canteiro de obras, quando ele recebe um projeto de instalações elétricas? A competência dele não é fazer o projeto. Por isso que ele contratou. Né? Mas ele precisa interpretar, ele precisa identificar as especificações ali, enfim. E aí, Manolito, sabe um dos pontos que foi muito levantado? É que muitas vezes a gente recebe, ao invés de especificação técnica, a gente recebe indicação de marca. Por exemplo, desculpa aqui, não vai. Cabo, marca lá, talalá. Isso não é especificação de cabo, gente. Especificação de cabo é cabo com dupla isolação e tal, temperatura tal, tensão nominal tal. Tudo bem detalhado, a parte técnica, né? Aí a gente evita esse tipo de problema, Manolito. Entendeu? A gente evitaria esse tipo de problema. E assim, vamos falar o processo tem que estar em conjunto. Vamos falar de metodologia BIM, por exemplo, né? O processo tem que estar engajado do começo à compra. Desde dados de entrada até a entrega do produto final. Então, assim, o comprador, ele tem que receber informação tecnicamente mastigada, o conhecimento tem que chegar, tem que chegar tudo detalhadamente para que ele pedir conforme tá ali, né? E se for preciso, depois que tem a cota, volta lá e, gente, é isso aqui que eu preciso, né? E aí por isso que eu falo, Manolito, isso são procedimentos. Talvez essa seja a grande diferença de outras indústrias para a indústria da construção civil. A gente precisa disso. Se eu chegar na fábrica da Ford, se eu chegar na fábrica da Jeep aqui, né, nossa parceira, chegar na fábrica da Volkswagen, os processos são muito bem detalhados. Se eu chego no canteiro da construtora A e vou no canteiro da construtora B, é totalmente diferente. Né? E o que é que tem tão diferente pra gente não conseguir, né? É, beleza? Cara, muito aproveitador tudo que
foi falado. Infelizmente não dá mais tempo da gente continuar, mas a gente queria continuar, tá muito empolgante o assunto. Mas, de fato, queria te agradecer aí Por por nada. ter passado esse conhecimento pra gente. E que você volte outras vezes pra gente poder terminar, porque eu acho que ficou com aquele gostinho de que quero mais. né? Foi interessante. E nem percebi a hora passar, É, né? também. Tem tô muita aqui, pergunta. Sim, gente fique à tá- vontade, fica à disposição aqui, tá? A gente conhecimento é a única coisa que vamos morrer e vamos levar. Então acho que a gente tem que Claro. deixar ela aqui, tem que compartilhar o máximo possível, né? É a única herança que a gente não pode deixar. Então cabe a gente compartilhar isso aí. Então, em nome aí do podcast Canteiro Seguro, queria agradecer a você aí pela disponibilidade. E vamos embora. Vamos marcar uma Obrigado. próxima, se Deus quiser. Embora. Valeu, obrigado, gente. Pergunta, você acha que deve ter DR em gruas e Essa cremalheira? era a minha pergunta. Pô. é pra- Eu parei, mas eu já ia emendar nesse assunto, dizer, pô, tu acha que de fato tem que ter, porque esses botãozinhos, como são a voltagem menor e tal, vai chegar. Porque eu ia perguntar, eu ia fazer a pergunta assim, mas. É isso que eu tô achando, bora, vai Ah, então. Então, beleza, não, Não, deve. não, é porque. Não, mas só assim, Porque senão vai queimar tudo, os caras os engenheiros não vão botar mais, não. Não, Os caras não vão botar mais, não. Fudeu tudo. pô, então é isso que eu tô Vão botar dizendo. mais, não. Porra, Mas Então vamos. Então vamos. Beleza, beleza. Bota pra moer esse negócio. Não, calma. Vai, Não. finaliza aí. Não, calma. Resumo aí. Por quê, Monolito? Por quê? O que acontece, pessoal? O que é que tá acontecendo? Que é o que eu preciso alertar o engenheiro mecânico.